Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender e Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá também no nosso canal lá do Fisiortopedia do YouTube. Curte, ative o sininho do YouTube para você receber as nossas notificações e saber de novos episódios. Compartilha também com alguém que pode gostar do nosso podcast, do assunto do nosso podcast, que é sempre empreendedorismo, que é a saída do mundo e a salvação também do Brasil. Também não deixe de baixar o aplicativo do Fisiortopedia. Por lá você pode ficar sabendo dos novos cursos da plataforma Star. A gente já tem lá cerca de 45 cursos, é como se fosse uma Netflix de cursos de fisioterapia musculoesquelética, onde você pode se manter atualizado, estudar nos horários entre pacientes, nos horários livres que você tiver, em qualquer hora do dia ou da noite. Mais uma vez, estamos aqui no nosso podcast, agradecer você por estar conosco novamente, por estar conosco mais uma vez, e hoje é um papo reto entre eu e você. Hoje, o meu convidado não é uma pessoa específica, o meu convidado é você. Eu gostaria de bater um papo com vocês, com você que está me ouvindo, a respeito de uma consulta, né? Como se portar, quais os atalhos, quais as pegadinhas, quais são os detalhes de uma consulta, né? Então, hoje é uma conversa, mais um bate-papo aqui sobre como eu vejo os assuntos relacionados a clínicos, ao nosso trabalho de clínico, de ver paciente todo dia, de atender pessoas que a gente não sabe quem são, de desvendar essa coisa fascinante de ver um paciente pela primeira vez. Todo paciente é como se fosse uma caixa, né? E você tem que abrir essa caixa, destampar essa caixa, entender, compreender, não chegar julgando, para que você possa tirar o melhor dessa relação, para que você possa ajudar o seu paciente da melhor forma, para que você possa ter melhor compreensão, melhor aproximação, melhor comunicação e gerar mais comunicação, mais conexão com esse paciente, né? Então, assim, um ponto importante fisioterapeutas musculoesqueléticos geralmente usam as mesmas ferramentas, né? Então, assim, se você procura um fisioterapeuta de um certo nível para cima, se você procura um fisioterapeuta que trabalha baseado em evidência, que estuda, que utiliza técnicas que têm alguma validade científica ou técnicas que foram testadas em ensaios clínicos, se você vai de um nível acima, de um tanto, digamos, como se fosse lá na escala Pedro, se você pegar os artigos só da nota 7 para cima, você vai ler bons ensaios clínicos, você vai ler bons artigos. Eu acho que o fisioterapeuta é a mesma coisa. Se você acessar como paciente apenas fisioterapeutas de nota 7 para cima, você vai acessar uma camada de uma elite de fisioterapeutas que vai justamente usar as mesmas técnicas. E aí entra aquele desafio, né? O paciente já passou com todo mundo, o paciente já passou com o seu colega A, com o seu colega B, com o seu colega C, e veio te procurar porque não encontrou a solução para aquele problema que ele tem de maneira crônica, por aquela dor, por aquela queixa. Então, como fazer algo diferente se todo o conhecimento geral que você tem está baseado também no conhecimento geral dos seus colegas? Então, aí pode estar a primeira chave, né? Porque quem procura mais um profissional quer algo diferente, né? É normal que quando eu procuro um novo profissional de saúde, eu queira alguma solução diferente para o meu problema, né? Então, é muito importante, no meu ponto de vista, sempre fazendo esse disclaimer, né? Eu estou falando baseado na minha experiência, nos meus estudos, nas minhas vivências, e não no que eu trago de bagagem, que é bastante coisa. Então, uma coisa
interessante e importante é saber o que esse paciente já fez, o que esse paciente pelo que este paciente já passou, né? Por quais tratamentos esse paciente já foi submetido, né? Então, primeiro é entender o que esse paciente já fez. Então, uma coisa que eu faço comumente quando eu recebo um paciente pela primeira vez, eu me recebo o paciente numa sala fechada, num consultório como esse, onde eu estou agora, que quem está me ouvindo apenas por áudio, né, não está vendo, mas eu estou aqui no meu consultório agora, e eu coloco ele num ambiente protegido, num ambiente onde ele tem privacidade e num ambiente onde ele tem liberdade para falar o que ele quiser. E essa primeira parte da consulta, principalmente, é um momento onde você recebe o paciente, coloca ele sentado na sua frente e, olá, tudo bem? Eu sou Hélio Nishioka, estou à sua disposição, em que posso te ajudar? E deixa o paciente falar. Deixa o paciente falar. Porque é importante ele te contar, né? E aí entram alguns atalhos, algumas dicas, assim, muitos pacientes com histórias mais prolongadas de dor, eles também falam assim, olha, vou te contar minha história de maneira resumida, porque minha história é muito longa. Primeira coisa que eu falo para o paciente, eu falo assim, fique tranquilo, eu tenho todo o tempo do mundo para te ouvir. A gente sabe, o paciente também sabe, que ninguém tem todo o tempo do mundo para nada. A gente tem limitações. Só que essa postura de estar disponível, essa postura de se colocar à disposição, e de se mostrar pronto a ouvir o paciente de maneira tranquila, sem pressa, sem julgamentos e sem fazer as coisas na correria, isso já demonstra uma disponibilidade. E é importante que, ao entrar no consultório, todo mundo aqui já deve ter tido a experiência de ser mal atendido por um profissional de saúde. É horrível, é horrível. É uma das experiências mais tristes pela qual um paciente pode passar. Ou seja, aquela pessoa teve a oportunidade de escolher aquela profissão, ela teve a oportunidade de se especializar naquela área e a pessoa está, muitas vezes, mais triste do que o doente, ela está mais deprimida do que o doente, fazendo um trabalho do qual ela odeia e não gosta e está de saco cheio, e está lá. E provavelmente vai terminar os seus dias fazendo aquilo que ela odeia. Isso é uma das coisas mais tristes que pode acontecer com uma pessoa. É trabalhar, tendo a oportunidade de escolher, trabalhar com algo que ela odeia, com algo que não a motiva, não a enche de alegria. Então, primeira coisa a saber é o que o paciente já fez, saber a história do paciente, por que eu já passei, por que tratamentos que ele já passou, qual foi a experiência que ele teve com cada fisioterapeuta, qual foi a percepção dele de cada caminho que ele fez, né? Se ele deixa alguma pista no seu discurso, se quando o colega propôs alguma coisa, se ele se envolveu com o tratamento, né? Porque a gente sabe que se o paciente, se ele não se envolve com o tratamento, se ele não faz a sua parte, fica muito difícil ajudar alguém, né? Então, assim, entender nas entrelinhas, desenvolver essa capacidade de entender o discurso e ver se o paciente se comprometeu com o que foi proposto, né? Se o paciente foi até o final dos tratamentos, se ele realmente comprou a ideia daquele fisioterapeuta, o que pode ser positivo, pode acontecer de sim, foi até o final, não fui até o final. Isso tudo é normal, né? Nem todo mundo que entra no meu consultório vai com a minha cara, nem todo mundo que entra no meu consultório quer fazer o tratamento comigo. Tudo bem, né? E olhar, né, se não é mais do mesmo, entendeu? Então, assim, se não existem técnicas diferenciadas, se não existem manobras diferenciadas, que você se diferencie pela forma de ouvir primeiro, depois pela forma de entender uma estrutura de consulta onde você pode até falar para o paciente, ó, em primeiro lugar, eu preciso afastar as doenças mais graves, eu preciso afastar a possibilidade de você ter alguma coisa mais séria e fazer esse exame físico, realmente, essa triagem de segurança, né? E mostrar para ele que o seu raciocínio tem uma estrutura, né? Que você começa pelo que é mais importante, que é a história dele, que é deixar o paciente falar,
quer entender os contextos que esse paciente está inserido, quer entender como é que está a vida dele, se ele está muito estressado, se ele está num momento bom da vida, se ele está num momento difícil da vida, o que está acontecendo na vida dele, quais foram as mudanças, teve pandemia para todo mundo, quais foram as variáveis aí? E vai colocando na mesa como se você fosse montando um holograma, como eu imagino sempre um mobile, assim, né? Todo mundo acho que conhece mobile, que é aquele brinquedo que fica em cima da criança, que tem várias pecinhas, vários bichinhos, e que ficam rodando em cima da criança. Eu vou meio que montando esse mobile na minha cabeça, né? E procuro ir botando na mesa todas as peças que podem fazer parte daquele quadro crônico, daquele quadro mais persistente, né? E, geralmente, as pessoas elas se esquecem do que nós fizemos com elas. As pessoas também, elas se esquecem do que nós dissemos para elas, as palavras que nós usamos. Mas elas jamais vão se esquecer de como nós fizemos elas se sentirem. Então, assim, se você na sua consulta transmite um ambiente tranquilo, de paz, onde aquele paciente pode se abrir, pode trazer suas questões, pode desenrolar, abrir o livro mesmo, essa pessoa ela vai se sentir mais acolhida, ela vai se sentir mais bem recebida, ela vai se sentir genuinamente atendida e isso vai fazer com que ela tenha uma sensação. Essa sensação de bem-estar, de estar sendo acolhida, eu tenho certeza que isso tem um efeito terapêutico, mas também tenho certeza que isso melhora a nossa adesão do paciente. Que se ele se sentir totalmente acolhido, que ele perceber que tudo que ele falou teve importância, foi válido, foi validado pela nossa postura, pelo nosso balançar de cabeça, pelo nosso olhar, pelo nosso jeito de se portar na frente dele, isso tudo vai gerar nele sensações de que, apesar de você também usar a mesma técnica que todo mundo usou, de usar o mesmo caminho do exercício que todo mundo usou, você traz o seu diferencial, que é dar espaço para o paciente. Muitas vezes o que o paciente precisa também de espaço, né? E você alterando essa percepção do paciente, você vai gerar mais segurança no paciente, você já vai começar a combater o medo do paciente, vai gerar acolhimento e vai mostrar para ele que você não está ali para fazer mais do mesmo, tá? Que você não aceita mais do mesmo e que você quer fazer realmente uma coisa diferente com o paciente. Quer essa coisa diferente seja somente uma coisa postural nossa, do nosso jeito de encarar o paciente, do nosso jeito de lidar com o paciente. Geralmente, nós chamamos a nossa primeira consulta do paciente, nós chamamos ela de avaliação. E se você perguntar para qualquer fisioterapeuta quem está sendo avaliado, todo mundo invariavelmente vai responder que nessa avaliação quem está sendo avaliado é o paciente. Que engano nosso, né? Nós também estamos sendo avaliados o tempo todo. A sua localização está sendo avaliada. O seu consultório está sendo avaliado. Os ruídos, o cheiro, o barulho, a disposição das coisas, o seu jeito de se vestir, a arrumação do seu cabelo, o seu bom porte, o seu perfume na medida certa, a sua maquiagem na medida certa. Tudo isso compõe um cenário, não cenário no sentido de ser de mentira, mas um cenário no sentido de contexto, onde eu me sinto realmente que eu estou diante de um profissional que se preocupou em estudar para me ver, de um profissional que se preocupou em se arrumar para me ver, de um profissional que se preocupou em arrumar a sala para me ver, de deixar um perfuminho na sala aqui para que a sala tenha um cheiro agradável, que tenha uma poltrona agradável para o paciente sentar. Então, assim, eu penso nos detalhes, porque eu estou avaliando a situação do paciente, sim, mas eu também estou sendo avaliado o tempo todo e nos detalhes. Então, essa ambientação, por que isso é importante para mim? Por que eu estou falando disso agora? Porque por anos a fio, por uma condição de um lugar onde eu trabalhava, eu fui obrigado a avaliar pacientes no meio da sala de fisioterapia, com pessoas passando ao lado, com pessoas fazendo exercício na maca ao lado, no meio do barulho, às vezes, de esteiras, de pessoas correndo na esteira, de ar-condicionado, de equipamento de musculação. Eu fui obrigado a fazer isso porque eram as condições que eu tinha.
Mas assim que eu tive melhores condições, o que eu busquei? Eu busquei ter um consultório, uma sala fechada, com todo o conforto, com todo com o ambiente, com a temperatura certa, com o cheiro certo, com todas as condições para que eu consiga extrair mais da minha avaliação e para que eu consiga extrair mais da avaliação do paciente em relação a mim. Toda essa contextualização, essa ambientação, mostrando que eu cuidei do ambiente, cuidei de mim para atender o paciente, mostra para ele que eu estou preocupado com os detalhes, inclusive para cuidar da doença ou da dor dele, né? Então, dar esta mensagem ao paciente, que ele tem uma atenção focada, isso impacta no seu consultório, isso impacta na adesão do seu paciente e isso impacta no respeito com que o paciente vai tratar as informações que você recebe e devolve para ele, né? Outra coisa muito importante é o cuidado para você não atropelar e não passar do ponto e partir do princípio que você sabe o que o paciente tem. Calma, calma. Você não sabe o que o paciente tem. Você não sabe pelo que ele está passando. Você não sabe o contexto histórico, o passado desse cara, que medicações estão envolvidas, que cirurgias estão envolvidas. Você não sabe. Então, nunca, nunca, humildemente, nunca, parta do princípio que você sabe o que o teu paciente tem. Seja humilde diante do seu paciente e mostre para ele. Eu falava uma coisa antigamente, que eu cheguei a usar essa frase até com alguns pacientes. O único profissional da saúde que atende o paciente sem conversar com o paciente antes é o veterinário. Mas eu estava muito enganado. Até o dia que eu levei meu cachorro para o veterinário, um competente veterinário, né? E eu percebi que o veterinário conversou comigo primeiro, mas depois conversou com o cachorro. E outra experiência que eu tive é que eu coordenei um serviço de hospital, de UTI, no meio da pandemia, e eu vi grandes colegas entrarem no leito de pacientes entubados, totalmente sedados, e o colega, ao fazer procedimentos de aspiração, de todo o procedimento que ele tinha que fazer no paciente, mesmo com o paciente sedado, o fisioterapeuta respeitosamente e humildemente explica para o paciente o que ele vai fazer. Agora eu vou aspirar, o senhor vai sentir tal coisa, pode dar um desconfortinho aqui, pode dar um desconfortinho ali. Grandes profissionais mostrando para mim que a comunicação independe do outro lado querer ouvir, ou independe do outro lado poder ouvir, mas que a comunicação é muito mais um estado de espírito pelo qual você está preparado para fazer aquilo e respeitando aquela pessoa que está à sua frente, aquilo se mostra muito, muito importante. Então, parta do princípio no consultório ambulatorial de dor musculoesquelética, parta sempre do princípio que você não sabe. O cliente, inicialmente, é lógico, no começo da conversa, ele sabe o que ele tem. Ele sabe a dor que ele tem. Ele sabe onde incomoda, ele sabe o que tira o sono dele, ele sabe que ele está puto, ele sabe o que enche o saco dele, que ele não aguenta mais aquela. Mas ele tem que te contar. Então, escuta, valida o que o paciente fala. Entendendo que, cada vez que o paciente fala daquele assunto para uma pessoa que está focada nela, que está olhando nos olhos dela, esse processo já é um processo terapêutico. Esse processo de botar para fora o que eu sinto, falar das minhas dores e, às vezes, ir sob o guia do bom profissional, ir invadindo esse problema, sair da visão de mecânico, sair da visão tecnicista, sair da visão só de osso, tendão, ligamento, músculo, e começar a fazer essa situação guiada, até um pouco induzida pelo fisioterapeuta competente em comunicação, mostrar que isso vai se infiltrando pela vida do paciente e você começa a encontrar pontas soltas na privação de sono, ponta solta no momento de vida, ponta solta no sedentarismo, ponta solta
na obesidade, no estresse, nos relacionamentos, na vida social do paciente. Tudo isso pode e deve ser levado em consideração, né? Então, sempre que você recebe um paciente, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que o cliente tem que ver em você uma folha em branco e não um formulário para ele preencher. Ele tem que ver uma folha em branco, porque assim você vai mostrar para o paciente que a história dele é uma história única. Só ele tem aquela história. Só a história dele tem aquela estrutura. E que você vai olhar para a individualidade dele ou dela, daquela pessoa. Você não é um formulário onde você tem princípios que você tem que preencher somente algumas palavras, porque o resto eu já sei. Não. Folha em branco. De preferência, uma folha sem pautas, sem linhas, sem nada. Da cor que o paciente quiser, com as palavras que o paciente quiser. Chamar as coisas, as situações, tudo do jeito que ele quiser. E você validar, olhar para a individualidade, não ser cheio de crenças e mostrar para o paciente que você não sabe tudo, que você não tem ainda noção das coisas que você precisa saber e que ele precisa botar na mesa. E essa proximidade que beira a precoce intimidade com o paciente, que é o que vai fazer com que essa porta se abra, né? E aí você vai conseguir extrair o melhor da sua consulta, você vai conseguir extrair o melhor do seu papo, aquela coisa bem próxima, aquela coisa bem íntima, aquela coisa onde o paciente fala de tudo, porque ele se sente liberto de qualquer coisa, ele não tem medo de ser julgado, porque você mostra para ele que não está julgando. Então, aí a gente entra naquele papo de empatia, simpatia. Eu acho que a gente tem que usar as duas coisas, sabe? Eu não acho que... Porque quando a pessoa sente simpatia por mim, ela gostou de mim, né? Então, assim, quando eu me mostro simpático a você, eu estou mostrando que eu gosto de você. Mas quando eu venho para o lado da empatia, eu não falo só que eu gostei. E talvez até não tenha gostado, mas eu estou com você. Então, o estou com você, eu entendo, eu me coloco no seu lugar. Isso não precisa ser dito. Isso está nas entrelinhas, isso está, às vezes, numa pausa de fala sua, isso está numa pausa de fala do paciente, onde você deixa ele parar para pensar. Isso mostra tranquilidade e empatia. Não importa que você tenha que pensar um pouquinho para lembrar da sua história e me contar. Tudo bem. Eu estou aqui para te ouvir. Então, eu estou com você nesse barco. Eu estudei, eu me preparei, eu estudei a parte técnica, eu estudei a parte de comunicação, eu estudei me tornar especialista em gente, mas eu também estou aqui como um ser humano que também sente dor, que tem as minhas dores, que tem os meus amores, né? E eu estou aberto, eu sou uma folha em branco, sem pauta. E essa folha pode ter a cor que o cliente quiser, que o paciente quiser. Então, nessa coisa de atender pacientes, de olhar para o paciente, principalmente nas primeiras vezes, você tem que mostrar que o mais importante daquele momento é ele ou ela que está na sua frente. Então, que você respeita o tempo dele, que você respeita o tempo dela, que eu estou disponível por aquele tempo, que eu não me atraso, ou se por algum motivo eu me atraso, eu aviso, eu não deixo o paciente de alegre esperando, eu aviso, olha, infelizmente eu vou ter que atrasar 10 minutos, tudo bem? Tá? Tudo bem. Então, você avisou, o paciente está ciente, né? Então, você faz valer aquele momento que não é seu, né? Parece que eu estou vendendo minha consulta em troca de um dinheiro, então esse tempo é meu. Não, o tempo é dele. O tempo é do paciente. Cansei de atender pacientes já que chegam para fazer uma sessão comigo e o paciente está passando por um momento muito difícil, passou por um luto, por exemplo, e o paciente começa a chorar no início da sessão porque ele começa a te contar que o pai ou a mãe faleceram.
que você tem que fazer nessas horas? Quando o paciente dentro na sala, deixa ele falar. Em todas as vezes em que eu fiz isso com os pacientes, em todas as vezes que o paciente não tinha condições de fazer exercício, de fazer a melhor terapia, eu deixei o paciente, pus o paciente num lugar protegido e deixei o paciente falar. Deixei o paciente falar, sem julgamentos, e dei meu feedback, falei das minhas experiências com a dor da alma, com a dor do luto, com a dor da perda. Invariavelmente, esses pacientes saíam do consultório mais aliviados. Invariavelmente, eu recebia uma mensagem: poxa, você entendeu exatamente do que eu estava precisando hoje. Eu estava precisando conversar, você me pôs numa sala, me escutou e foi o melhor para mim. Então, né, ter essa flexibilidade de espírito para entender, para compreender e para escolher o melhor tratamento também, entre aspas, né? Então, muitas vezes, numa primeira consulta, o paciente senta na minha frente ou ele já quer chegar e já deitar na maca. Eu tenho uma poltrona onde a gente primeiro bate um papo. E o paciente chega e deita na maca. Não, já sei, você vai me examinar. Não. Primeiro eu preciso conversar com você. Por favor, você pode sentar aqui na poltrona, a gente precisa conversar, quero te ouvir e tal. Ah, mas a minha história é muito longa. Não tem problema. Estou aqui para te ouvir, né? Então, gerar essa proximidade, esse foco no paciente, mostrar a conveniência e disponibilidade do paciente, né? E conseguir conectar e mostrar para esse paciente que ele se sinta único, né? É muito importante, eu acho, no começo da carreira, onde você não tem essas coisas, esse molejo tão bem azeitado, que a sua consulta ela tem uma estrutura, nem que seja uma colinha na mesa, assim, num cantinho, onde você tenha uma estrutura de depois que o paciente fala, primeiro momento, deixa o paciente falar, não interrompa o paciente. Mas no segundo momento, chega uma hora que vira mais um diálogo, onde duas pessoas falam, entendeu? Porque você quer saber minúcias e detalhes desse ponto ou daquele ponto, de que esporte, de que dor, de como piora, como melhora. Então, nessa hora do bate-bola, acho legal você ter uma colinha, eu acho legal também você colar em alguém que já fez muita avaliação, eu acho que é muito válido, né? Eu não tive isso no meu início de carreira e acho isso muito triste, que naquela época eu não tivesse pessoas que pudessem me ajudar nisso, e eu tive que ir construindo esse molejo, e hoje, graças a Deus, eu tenho essa oportunidade de dar essa oportunidade para as pessoas verem o meu jeito de fazer, e eu espero que as pessoas que passam comigo como colegas para assistir uma avaliação minha façam isso em outros lugares também, para terem outras visões, outras formas de entender, porque eu sei que meu jeito de fazer fisioterapia, meu jeito de olhar para o indivíduo que está à minha frente pode ser um jeito muito particular, e eu espero que a pessoa tenha essa coisa eclética de também ver outras pessoas, outros profissionais também experientes. Estruture a consulta, mas toma cuidado para não engessar sua consulta, tornar ela uma coisa muito rígida, entendeu? Como se fosse um roteiro. Tem que ter um pouco de improviso no meio, porque esse improviso vai te ajudar a exercitar essa malemolência que você tem que ter, essa flexibilidade de espírito que você tem que ter diante de pacientes para dar aquele toque de individualidade e para dar aquele toque de que isso aqui para você talvez seja o melhor caminho e o paciente se sentir único, entendeu? A gente tem que tomar cuidado com o nosso ego. Inclusive, estou lendo um livro muito interessante, o nome do livro é O Inimigo é Seu Ego. E entender que nesse trabalho de atender paciente, você não é a estrela é o paciente, você é o serviçal, né? Esquece o mestre, esquece o foda, esquece o doutor, tá? Como paciente, quem que eu quero comigo? Eu quero comigo alguém que esteja no meu barco. Quero comigo alguém que esteja pensando as minhas queixas, pensando as minhas possibilidades, próximo de mim, que me escute e que também mas que eu posso contar quando o bicho pega,
entendeu? Então, isso foram lições duramente aprendidas no meu dia a dia, onde eu percebi que você parte do princípio que você conserta todo mundo, a gente parte de um princípio de juventude, isso faz parte também da nossa juventude, assim, dessa inocência, dessa ingenuidade do jovem, que achar que conserta tudo. E aí eu tive algumas histórias no meio do meu caminho, onde eu percebi que, em alguns pacientes, para melhorar aquela queixa do paciente, eu não consegui pegar aquela EVA 7 e baixar para 3. Não consegui. Mas, entendendo que nem todo paciente vai melhorar com as minhas intervenções, nem todo paciente vai melhorar naquele tempo que eu espero que ele melhore, tem uma minúcia aí que vai tornar o seu paciente aderente a você e fiel a você, que é ele perceber que você está no barco com ele. Então, alguns pacientes meus, em que eu fiz as intervenções, fiz o meu trabalho, fiz tudo que eu sei de técnica, o paciente não melhorou e o paciente depois foi embora e foi tocar a vida dele. Depois ele voltou, depois de 2 anos, e falou assim para mim: poxa, Hélio, agora eu estou com um outro problema. Lembra que eu passei com você, que eu estava com aquela dor lombar meio persistente e tal? Depois que eu parei a físio, cara, depois de uns 20 dias, sumiu minha dor, eu fiquei bem. Só que agora eu estou com um problema no meu joelho direito e eu queria que você me visse, porque sabe uma coisa? Eu confio completamente no seu trabalho. Falei, cara, como assim, velho? Você confia totalmente no meu trabalho? Eu não melhorei a sua coluna. Eu fiz aqui, você pagou para eu te melhorar, você não melhorou. E mesmo assim você confia no meu trabalho, e você confia na minha palavra, você confia nas minhas decisões junto a você. Então, eu acho que isso está muito mais ligado ao quanto eu sinto como paciente que o cara está o profissional está no barco comigo, ou não. Então, talvez mostrar a luta, mostrar que você muda de ideia, dependendo da resposta do paciente, é um puta ponto, assim. Porque você não precisa ter... É engraçado que alguns pacientes me procuram e falam assim, cara, eu fiz fisioterapia com o teu colega e eu fiz 2 sessões, eu não melhorei, mas ele continuou fazendo a mesma coisa, eu fiz mais 2 sessões, eu não melhorei, eu fiz mais 4 sessões, enfim, eu fiz 20 sessões da mesma porcaria de tratamento, eu não melhorei. E estava na cara que eu não ia melhorar, porque até eu percebi que aquilo não era efetivo. Então, assim, cara, se você não tem flexibilidade para parar e falar, peraí, tem alguma coisa errada. Você não está melhorando da maneira como eu imagino, ou isso que eu estou fazendo não é efetivo em você. Ter essa flexibilidade, e até com alguns colegas que me acompanharam por um tempo, eles olhavam para mim assim, depois quando a gente ia se despedir, porque a gente tinha um tempo do tempo, tipo, digamos, eu combinava com o fisioterapeuta mais jovem, bom, você vai ficar 3 meses comigo, você vai ficar 6 meses comigo. Aí chegava naquela última semana que ela falava assim, pô, dá um feedback para mim, fala para mim o que você achou de me acompanhar. Aí o cara fala um monte de coisa legal, tal, fala algumas coisas talvez que eu possa melhorar, e sempre é importante isso, ter essa humildade de escutar. Mas uma coisa foda que todos eles falavam para mim é assim, porra, Hélio, você não tem medo de mudar a conduta? Me chamou a atenção o seu desapego com conduta. Eu falei assim, porra, mas claro, o cara não está melhorando. Por que eu vou ficar preso numa crença minha, achando que aquilo é melhor, se eu não vejo resultado, se eu não vejo evolução? Ou pelo menos a evolução que eu espero. Então, ter essa coerência de saber que você não sabe de largada, mas que você vai aprender com o paciente no caminho e curtir esse caminho, entender e tornar ele cada vez mais agradável, menos chato, menos desagradável, faz parte desse processo. Então, não seja arrogante, não seja sabe tudo, não seja profissional de saúde showman, cara, coisa feia isso, coisa brega, fora de moda, sabe? Somos todos humanos, somos todos falhos, todo mundo erra, todo mundo acerta, todo mundo tem suas glórias, todo mundo mostra as glórias no Instagram, ninguém mostra as cagadas no Instagram. É uma besteira isso. Então, assim, seja você, cara, seja autêntico, seja mais um humano nesse mundo, né? E faça o seu trabalho sabendo que a consulta não é para você, ou que as consultas não são para você, que também não invalide as coisas do paciente, fala, não, é fácil, vai ter que, não, isso não é nada. Calma, como não é nada? É altamente incapacitante para mim
é altamente incapacitante para o esporte que eu gosto de fazer, para o meu trabalho, é altamente incapacitante para o meu lazer. Como é que você fala para mim que eu não tenho nada? Então, assim, cuidado, né? Cuidado. Então, o cliente ele tem que ter a sensação de que ele é ultra inteligente porque ele te escolheu por conta do seu comportamento e das suas condutas diante do, do, da incerteza, que é nossa companheira eterna, que é a nossa doença sem cura no ambiente clínico. Então, a incerteza é a única certeza. A incerteza vai te acompanhar. Por mais técnicas que você saiba, eu tenho certeza que o Palmiro, no atendimento a um paciente, está cheio de incertezas. Eu tenho certeza que Rodrigo Vasconcelos está cheio de incertezas. Eu tenho certeza que Dampio Devasser, lá no Rio de Janeiro, atendendo um paciente, está cheio de incertezas. Eu já recebi paciente dos maiores, onde os pacientes não melhoraram com os maiores, ou seja, e também não melhoraram comigo, porque a gente está sob a incerteza da realidade de duas pessoas que estão se relacionando. Uma tentando ajudar a outra e a outra tentando ajudar uma. Na verdade, as duas estão se ajudando. Toma cuidado na hora de falar com o paciente de fatores psicossociais. Toma cuidado na hora de falar com o paciente de interação cérebro-dor, fatores biopsicossociais relacionados à dor. Cuidado para não passar a mensagem para o paciente de que está tudo na cabeça dele. Não é assim que se faz isso. Cuidado para não passar a mensagem para o paciente de que é só ele ficar mais forte que ele vai melhorar. Porque não é. Senão, se isso fosse verdade, pacientes ultra fortes, que todo mundo já atendeu, não teriam dor. Então, não é só força, não é só aquele músculo mais forte, não é só aquele movimento estratégico mais forte, não é só aquele agachamento com mais carga. É também sobre confiança com que eu me mexo, quanta vigilância eu boto no meu movimento. Deixar claro para o paciente que quando você fala de interações de questões psicológicas em relação à dor crônica, você não está chamando ele de louco, você não está falando para ele que ele está inventando essa história da cabeça dele, você não está invalidando ou dizendo que não acredita na dor do paciente. Eu sempre falo essas coisas para os pacientes, principalmente aqueles pacientes mais crônicos. Eu acredito na sua dor, ela é física e ela existe de verdade, não tem nada a ver. Só que existem interações como se fossem satélites ao redor de um planeta que podem permear e facilitar e catalisar certas questões desencadeantes de dor, né? Então, é importante entender de mecanismo, importante entender de fisiopatologia, de etiologia, mas também importante saber de gente, né? Não estamos consertando o computador, não estamos arrumando o pé da mesa, nós não estamos tirando a torneira que pinga, porra. Nós estamos cuidando de gente. Nós estamos atendendo pessoas que sentem, que têm seus problemas, num mundo difícil, com pandemia, tudo de ponta cabeça, grana curta. Cara, é difícil para você, é difícil para todo mundo, né? Toma cuidado com excesso de formalidade. A insegurança faz talvez você ficar um pouco mais formal, né? Toma cuidado com a linguagem. Adeque a sua linguagem à linguagem do paciente. Se o paciente começar a falar palavrão na consulta, ele meio que te dá uma licença poética para falar alguma coisa parecida com palavrão, se torna uma ferramenta até de aproximação e de mais conexão, né? Se o paciente é mais formal, puxa mais para o formal, procure se encaixar como água. Você põe num copo redondo, ele fica redondo, você põe num copo quadrado, a água fica quadrada. Então, né? Puxa a conversa ao seu favor, vai com calma, faça pausas nas suas falas para que o paciente consiga refletir. Não derruba um caminhão de melancia na cabeça do paciente, fazendo ele tentar entender uma enxurrada de coisas que ele não vai entender. Tem que ser na boa, tem que ser devagar, né? Use as suas ferramentas humanas mais insubstituíveis, a empatia, a proximidade, a conexão, a comunicação, a compaixão, né? Então, assim, escaneie o jeito de ser do seu paciente e se encaixe, né? Espelhe as coisas que o paciente traz para você.
use os seus outros sentidos, mostre as suas percepções, mostre-se disponível, mostre-se tranquilo diante do paciente, né? Porque ele já está tão aflito, ele já está tão sofrido, e você ainda se mostra ansioso diante dele. Isso pode piorar um pouco a confiança, isso pode piorar um pouco, né? Essa conexão. Não perca o timing de fechar a consulta, para não ser muito chato. A gente tem que saber a hora de começar, mas também tem que saber a hora de ir encerrando a consulta. Você não precisa falar tudo para o paciente no primeiro dia, né? É a mesma coisa de uma pílula anticoncepcional. Não adianta você pegar lá, não sei quantos comprimidos são uma cartela de pílula anticoncepcional, deve ser 22, 23 pílulas para um mês. Não adianta uma mulher, tomar as 20 e tantas pílulas de uma vez e passar o mês. Ela tem que tomar uma pílula por dia. E talvez o nosso trabalho realmente seja esse, de ser recorrente na mensagem, tentar ir colocando esse tratamento para dentro e mostrando que você está no barco e demonstrando um certo cuidado, mas uma regularidade nas questões, nos pontos que são importantes, tal, e semeando esse tipo de ideia na cabeça e no comportamento do paciente, né? Cada atendimento, uma reavaliação, você vai ver o paciente de maneira recorrente. Eu acho sempre legal fazer uma conexão entre uma sessão e outra. Tipo, sabe quando você assiste um episódio de um seriado que você vai para o segundo episódio e aí aparece aquelas primeiras cenas lá. No último episódio do seriado tal, você viu isso, e agora você vai ver aquilo. Então, também, olha, pô, na última sessão, tal, isso estava te incomodando, isso demonstra ao paciente que você leu o prontuário, que você se lembra dele e que você recorda de individualidades de questões desse paciente, tá? Então, sempre anote essas coisas, para que na hora de você dar aquela leitura rápida de briefing pré-atendimento, você tenha pontos chaves que você possa atacar com a sua conversa com o paciente, né? Então, eu acho que mostrar uma segurança dentro da dose certa para o paciente, mostrar poder de síntese, mostrar organização, além de tudo, além de mostrar para o paciente que você é organizado, que você tem uma estrutura de pensamento, que você tem uma estrutura de consulta, isso faz com que você também, como negócio, como profissional de saúde, você não brigue com a prosperidade. E é por essa mensagem que eu quero terminar esse episódio do podcast. Eu vi profissionais muito competentes na minha carreira, mas que eles brigavam com a prosperidade. Como assim brigavam com a prosperidade? O cara não podia ter muito paciente, porque ele se enrolava de um jeito que chegava no sétimo, sexto paciente do dia, ele estava tipo 1h30 atrasado. Se não existe uma estrutura, se não existe um comportamento de organização, você começa a ficar desse jeito, porque você quer fazer tudo no primeiro dia, aí o segundo paciente já está atrasado 20 minutos, o terceiro meia hora, o quarto 40 minutos, o que vai virando uma bola de neve e você briga com a prosperidade. Porque se você tiver 10 pacientes no dia, está ferrado. O 10º vai ficar puto e não vai voltar. Então, assim, procure ter uma estrutura, procure ter uma organização, procure ter uma habilidade. Isso é treinável, tá? Isso é tão treinável quanto o músculo. Avalie as pessoas, avalie pessoas de graça, converse com gente, leia além de artigos. Então, leia sobre psicologia, leia sobre comportamento, leia sobre outros assuntos que possam te trazer substrato para entender mais o ser humano, entender mais de onde viemos e para onde vamos. Tem muita literatura para ler e a gente provavelmente vai morrer sem ler tudo. Eu espero que esse formato de podcast tenha agradado. Eu tenho alguns episódios sozinho. Eu resolvi fazer esse podcast sozinho porque eu quis falar desse assunto. Eu acho importante que a gente exercite esse músculo da conexão, esse músculo de saber, de achar o encaixe, entendeu? O encaixe da tomada. Cada paciente é uma tomada e você tem que dar aquele match, assim, entendeu? Tem que encaixar. E nós temos que ter essa flexibilidade de espírito
para conseguir encaixar no maior número de tomadas possível, para conseguir, se você for competente, eu sei que você é, porque você está até agora aqui nesse podcast, que você consiga ajudar o maior número de pessoas, porque o que é bom tem que ser espalhado para mais gente, tá? Então, agradecer a quem ficou até aqui, agradecer por ter ouvido. Espero que você tenha feito uma boa caminhada, uma boa corrida, espero que você tenha feito uma boa faxina, espero que você tenha feito, sei lá, o que você fez para ouvir esse podcast enquanto você fazia outra coisa. Eu espero que você goste, tá? E se você gostou, comenta aqui, manda para alguém, espalha essa informação que a gente precisa semear a boa semente para a gente colher nossos frutos lá na frente. Então, manda para alguém esse podcast. Agradecer a você que ficou até aqui comigo nesse momento, nesse papo íntimo que nós tivemos e agradecer mais uma vez. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.